E agora o recado que eu quero dar para você é, você vai viajar para a praia durante essas férias, que tal retornar com aquele bronzeado, aquela pele bonita, aquele bronzeado assim, lindo? E isso só será possível com o uso de filtro solar e antes da exposição ao sol e da correta hidratação da pele, um dos perigos que o sol nos apresenta, né, é a alta incidência do câncer de pele. E para a comunidade médica, o aumento do número de casos nas últimas décadas, em geral, se deve ao uso incorreto do protetor solar. Por isso, então, nós recebemos uma dermatologista agora para nos ensinar a esse respeito de como lidar com o uso solar, quais são os filtros aí que nós devemos usar de acordo com a nossa pele e todas essas dicas maravilhosas nós seremos aqui orientados pela dermatologista Ana Cláudia de Brito Soares. Ana Cláudia, muito obrigado por estar aqui conosco. Já conhece o tio Hugo, eu sou o Serginho. Como vai? Tudo bem? Prazer. Ele assim é bonitinho assim mesmo. Olha pra você ver, não dá vontade de pegar e levar para casa? Não, também não é tanto assim, não exagera tal. A Suelino divide. É que você vai sair de férias e está querendo me comprar. Né? Tem que comprar o passe dele que é caro. A senhora aceita uma aguinha, um suco? Pode ficar à vontade. Uma água. Doutora Ana Cláudia, eu quero perguntar, né, já aí sobre os filtros solares, sobre o que é aquela siglazinha UVB, UVA, o que está lá escrito lá. Vamos já explicar no básico aí para o pessoal de casa. Tá, então o protetor solar ou filtro solar, ele se destina a filtrar a radiação solar. Essa radiação, basicamente, ela se divide em duas. O UVA, ou seja, ultravioleta A e ultravioleta B. E o bom filtro solar, ele deve ter fatores de proteção para essas duas radiações, porque todas as duas fazem mal para a pele. Uma provoca mais o câncer de pele, que é o ultravioleta B, e a outra provoca mais o envelhecimento precoce da pele, que é o ultravioleta A. Sim, muito bem. Agora, uma outra pergunta que é base também, mas eu acho que a gente precisa fazer, a diferença no número desses filtros. 30, 50, a partir de tal número é a mesma coisa usar ou tem de fato essa diferença que se apresenta? Então, toda vez que a gente vai comprar um filtro, a gente deve olhar primeiro, então, o número de proteção, né, que se destina a esse fator, por exemplo, aqui nesse caso, o número 30. Pedi aqui o Leandrinho, pode falar. Ele protege, ele significa proteção contra o ultravioleta B. O que é isso? Grosseiramente explicando, significa o seguinte: se você leva 5 minutos sem proteção nenhuma para ficar vermelho quando exposto ao sol, isso aí aumentaria 30 vezes essa capacidade. Então, te daria uma proteção de 150 minutos. Isso é bem relativo, a gente vai explicar por quê. Outra coisa sempre que olhar, Até porque uma das coisas que é um péssimo hábito é isso, você passa e depois não reaplica, continua a exposição, perde-se tudo, né? E outra coisa, todo filtro solar, então, deve vir com esse número, lembrando então que esse número corresponde à proteção contra o ultravioleta B e deve estar escrito que ele também contém proteção contra o ultravioleta A. Tá? E a gente, como você falou, tem vários números, né? Então, a gente tem o 30, a gente tem o 50, a gente tem até 90. E aí começa o perigo, né? Então, a pessoa acha que comprando um filtro solar 90, 100, 110, ela vai ter uma proteção maior. E muitas vezes ela aplica uma vez só e acha que aquilo ali conferiu uma proteção de 100%. Isso é o primeiro erro. Então, para a gente lembrar, a gente tem que aplicar um protetor solar com um fator, né? Pelo menos 30, isso por quê? Porque a gente perde de 20% a 50% desse número por aplicar uma camada muito mais fina do que o laboratório usou para testar. Então, a gente normalmente recomenda um fator de proteção 30, que ele vai dar efetivamente aí uma proteção de pelo menos 15 vezes aquele tempo que a gente falou. Só que a gente tem que lembrar isso. Primeiro, a gente aplicou uma camada muito mais fina. Depois, se a gente estiver na praia ou na piscina, a gente vai suar, a gente vai entrar dentro da água. Isso vai acabar removendo esse filtro solar. O próprio uso de roupa, por exemplo, isso, né? A própria roupa, o atrito com a roupa, né? já... Doutora Ana Cláudia, uma pergunta. A pessoa que usa um fator inferior a 30, ela já está
pressuposta a entender que vai se queimar? Provavelmente, né? Ela está comprometendo muito a proteção dela, porque ela já vai aplicar uma camada mais fina também, e ela vai acabar tendo uma proteção que vai durar um tempo muito curto, muito menor, provavelmente, do que o que ela vai reaplicar. Então, a gente recomenda usar um fator pelo menos 30 e reaplicar mais ou menos a cada 2 horas. Então, a partir de 30 ali é o ideal. Isso. Agora, por exemplo, eu e o tio Uli, nós temos esse bronzeado aqui, assim, moreno palmito. Né, tio? Como saber qual que vai ser o filtro solar especial para a gente, aquele que vai ser o adequado para as nossas peles? Certo. Então, 30, como regra geral, vale para todo mundo. Se a pessoa é muito clarinha, aquela pessoa que quando vai para a praia, ela não bronzeia, ela fica vermelhinha e depois ela volta para o branquinho de novo, ou se a pessoa tem história, ou familiar, ou pessoal, de câncer de pele, aí ela deve tentar aumentar esse fator para 50 ou mais. Mas ela tem que lembrar que aumentando esse fator, ela não está livre de reaplicar o filtro solar. Então, a cada 2 horas na praia ou na piscina é a recomendação geral para que se reaplique. As pessoas, elas buscam a comodidade. Hoje tudo é feito para nos gerar essa comodidade. Então, aqui, quando a senhora falou de uso de uma camada bem fina, hoje tem aqueles filtros solares em aerosol. Isso. Então, esse filtro solar é muito dificuldade? complicado e muito perigoso de ser usado. É muito prático, realmente é muito prático para a gente. Ele visa a praticidade no primeiro E momento. para quem tem criança, a gente que é mais sabe, menino é difícil de você segurar e reaplicar o filtro solar, principalmente naquela agitação da brincadeira, da piscina e tal. Então, o spray você corre atrás do menino, vai aplicando, fica fácil. É verdade. Né? Homens, né, com pelos no corpo, o spray é muito mais fácil de você reaplicar. Então, o cuidado que a gente tem que ter é porque o spray desaparece muito rápido e se você fizer esse movimento, você vai ter uma aplicação irregular. Disforme, né? Exatamente. Então, corre o risco de ficar áreas protegidas e áreas não protegidas. Então, o ideal é aplicar e rapidamente espalhar com a mão. Tá? Isso vale para a criança e vale para o adulto. Ana Cláudia, quanto aos fatores ainda, né? Você disse que tem até 90. Isso, E tem realmente, até mais. Até mais. E realmente, porque a gente houve até um folclore aí de que, a partir de 50 já tudo é a mesma coisa. É verdade, mais ou menos não? isso, né? Assim, Porque quanto maior o fator, mais caro também. exatamente. E, por exemplo, um fator 30, ele te daria uma proteção de mais ou menos contra 90%, 88% dos raios solares. Um fator 50 ou 60 te daria uma proteção de 92%. Ou seja, na verdade, você está dobrando o fator de proteção de 30 para 60, mas não está dobrando o percentual de proteção. Então, a partir de 30, você aumenta muito pouco esse percentual. Entendi. Só que, para as pessoas muito branquinhas, para as pessoas que têm história ou familiar ou pessoal de câncer de pele, qualquer pouquinho mais perto de 100% está valendo. Né? É útil. Então, justifica usar e justifica o preço maior que você vai pagar. Para a população em geral, vale aquela regra que o 30 é suficiente. A gente vê em alguns deles também um fator escrito PPD, Isso se refere a ultravioleta A. Tá? Então, ele pode vir simplesmente escrito protege contra ultravioleta A e vir o PPD em cruz. Então, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, o máximo é 4, ou até um número. Para uma regra geral, quando vier o número, a gente tem que lembrar que esse número tem que ser pelo menos 1/3 do fator de proteção ultravioleta B. Tá? Lembrando que o câncer de pele, doutora, é o segundo de maior incidência, não é? No câncer de pele é o câncer de maior incidência da Maior população. incidência. É o de maior incidência, né? Graças a Deus é o que menos mata, né? Então, a maior parte deles é de agressão só local, né? Que é o base celular. Raramente, ou quase nunca, ele vai dar metástase, ou seja, ele vai espalhar pelo corpo. Mas a gente tem o espino celular, que pode dar metástase, e a gente tem o melanoma, que é o câncer muito grave, de prognóstico ruim, porque a chance dele dar metástase, dele ser mais agressivo, é maior. Mas, felizmente, ele é o mais raro de todos. Quando a gente fala de protetor solar, automaticamente você pensa em férias, em praia, em piscina. Mas eu percebo uma coisa, toda vez que a gente sai de casa, a gente entra no carro, a esposa passa protetor nas mãos e nos braços e tal, eu fico olhando aquilo. Você acha que os homens são mais resistentes à utilização de protetor? Em todos os níveis, né? Com certeza. Né? Até na praia, no clube, a gente já estava falando, né? E esse uso diário é mais difícil para os homens. E a gente tem que lembrar que esse uso diário, a gente não contabiliza esse sol, mas ao longo dos anos ele vai fazer diferença. Então, a gente pode olhar numa pessoa mais velha, que a gente vê direitinho, né? Aquela pele mais envelhecida marcando o decote da blusa, marcando a área exposta dos braços, né? Às vezes mais no braço que fica exposto a janela que se dirige. O meu é bem... Exatamente. O meu lado Então, esquerdo assim, é bem mais queimado. De uma forma geral, como a vida moderna nos levou a ficar muito tempo em ambiente fechado, né, o escritório, o lazer de grande parte da população é dentro de shopping, né, então
essa regra pode ser quebrada em alguns casos. Então, a obrigatoriedade do uso do filtro solar diariamente vai ser para aquelas pessoas que têm a pele muito branquinha, que têm alguma doença que é agravada pelo sol, como o lúpus, o melasma, que é aquela mancha escura, mas as mulheres têm muito o apelo da estética muito forte dentro delas. Então, a questão do envelhecimento da pele nos assusta muito. E acho que é por isso que a mulher adere mais ao uso do filtro solar diariamente. Exatamente, falando sobre as mulheres, a gente vê hoje muita maquiagem e produtos que já contêm o protetor. Então, Isso tem a mesma potência de proteção? Tem. A maioria desses filtros solares com cor, eles vão ter um fator 30 de proteção, tá? Tem alguns que tem um pouco mais, mas o 30 é aquilo que a gente falou, é a regra geral. E o fato deles virem com cor já ajuda muito, porque o pigmento reflete a luz. Então, eles protegem não só contra a radiação ultravioleta, mas contra a luminosidade, que para algumas doenças pode ser problemático também. Entendi. Ainda sobre o protetor, doutora Ana Cláudia, os nossos filhos, eles podem usar os mesmos protetores que nós? Isso. Então, a criança, até 6 meses, ela não deve usar filtro solar nenhum. Aí muita mãe pergunta pra gente assim, mas e aí, como é que eu vou fazer para ir pra praia? Não vai. Não vai. Né? Certo. Pronto. Não vai. Né? Não é a faixa etária que se deva levar o menino para a praia. A partir de 6 meses até 6 anos, a gente tem filtros solares específicos para as crianças. Eles têm menos produto químico e mais produto físico, que a gente fala, que são aqueles que vão refletir a luz do sol em vez de absorver e neutralizar. Então, esses filtros solares, eles têm menos substância química tóxica, então eles são mais seguros. É só sempre procurar pela referência. Filtro solar kids, para crianças, infantil, vai vir sempre essa informação na embalagem. Muito Doutora bem. Ana Cláudia, uma outra dúvida. A gente sabe que esse protetor ele tem que ser passado mais de uma vez durante o dia, porque você tem a imersão na água e tal. Embora na propaganda a gente ouve até assim, ele não sai na água. Isso é verdade mesmo? Isso é uma informação que pode levar as pessoas ao erro, né? Então, não existe filtro solar que seja totalmente à prova d'água, né? Ele aumenta um pouco mais a durabilidade quando você está em imersão. Então, assim, ele aumentaria aí 2 horas, 4 horas em relação ao filtro solar que não vem essa informação. Como a gente entra muito, fica muito na água, principalmente as crianças, e sua muito com essa temperatura muito alta, a gente tem que estar sempre atento. O ideal é reaplicar a cada 2 horas enquanto estiver nessas situações de lazer, para não correr o risco da queimadura solar e dos inconvenientes que vêm a partir Agora, dele. quanto à questão da hidratação da pele, doutora, porque a gente está falando do filtro, mas tem um cuidado pós-sol também, né? A pessoa vai para a praia, naturalmente o sol castiga bastante aí a pele. Como que deve ser feito esse cuidado? Então, é fundamental que a gente, depois do banho, hidrate a pele, né? Porque o vento, a própria água, né, eles vão ressecar a pele, vão comprometer, remover a barreira que protege a pele. Então, é importante essa barreira estar íntegra, para evitar as irritações que a falta dela provoca, as infecções por bactérias e fungos, porque você está removendo a camada que protege. Então, é fundamental que você, depois do banho, reaplique uma loção hidratante no corpo todo. Mas tem algum outro tipo de proteção, assim, da hidratação que deve ser feito, ou por algum tipo de pele, por exemplo, uso específico de algum produto? Normalmente a gente leva, principalmente em viagem, né, gente? Vamos tentar dar uma dica mais prática. A gente gosta mesmo, quanto menos bagagem, melhor. Então, o ideal é que a gente leve alguma coisa que possa ser usada para a família inteira, né? Então, essas loções hidratantes que a gente tem, de venda livre, que a gente fala, exatamente, elas conferem uma boa proteção. Se você já tiver algum problema, alguma irritação, aí o ideal é que você procure o dermatologista, porque aí sim ele vai fazer o diagnóstico correto e te prescrever um hidratante mais apropriado para o teu caso. Aí é uma coisa mais individualizada. A regra geral é que esses hidratantes que vêm escritos para pele seca, pele extra seca, funcionam bem e podem ser usados para a família toda. Cláudia, falando de pele, né? Agora, e o cabelo? Como proteger? O cabelo, essa história de filtros, shampoo, não é tão importante a dica para você, mas está valendo, né? Não precisava citar isso, Ana Cláudia, poxa. Então, o seguinte, a questão do shampoo com filtro solar, isso é muito mais um apelo comercial do que efetivamente vai funcionar. Porque ele é removível, você vai enxaguar, né? Os cremes com filtro solar poderiam ter até uma certa ação, mas isso é uma coisa meio questionável. O ideal, o que é? As mulheres, né, principalmente, cabelo preso,
né? Principalmente as mulheres que já atingem os cabelos, né? Porque a radiação, ela vai oxidar a cor, ela pode mudar o tom. Então, sempre prender os Por cabelos. isso que as moças ficam, às vezes, acaba de fazer um tratamento, entra numa piscina, alguma coisa assim, o cabelo fica até verde, né? Às vezes fica verde por causa dos componentes que se usam para tratar a água, exatamente, principalmente os cabelos mais claros. Então, o ideal é que você aplique um creme, né, de hidratação, prenda teu cabelo, não muito, né, com muita força, mas prenda o cabelo, mantenha ele preso até para entrar na água, fica mais fácil, ele não vai embaraçar tanto, e cubra com chapéu, com boné, que é uma proteção física mais eficaz. O homem também, ele deve, por exemplo, ainda que com o cabelo mais curto, por exemplo, como o caso do Ou meu. com os cabelos mais rarefeitos, né? Sim, Então, Vocês estão falando comigo? Não, estou só vendo o seu boné. Ah, né? então tá. Mas aí o homem também ele precisa passar esse uso Na de careca, creme, ele não, precisa na de careca. ter, na careca Isso passar é o uma coisa muito bloqueador, importante né? da gente falar. A proteção da área que tinha cabelo e agora não tem mais. Porque o cabelo realmente ele confere uma certa proteção. Tanto que nós mulheres que temos partido do cabelo, muitas vezes quando a gente esquece de usar Queima um até. filtro, a gente queima o partido do cabelo e fica até dolorido na hora de lavar ou de pentear. Então a gente tem que lembrar que o cabelo confere uma certa proteção e quem não os tem que tomar cuidado. Então vale para as crianças, para os bebês, né? Vale para os adultos que têm a calvície. Então, além de aplicar o filtro solar, aplicar uma barreira física, que é o boné, o chapéu, né? A viseira que tem aquela proteção. Doutora, não tivemos os cuidados todos. Queimou. E aí? Pois Está ardendo. Tá demais. Exatamente. Então, cuidado com o banho, né? Um banho na água morninha, né? Mais fresquinho, não usar bucha, usar um sabonete mais suave, hidratar bem. E no caso de uma queimadura mais importante, que atingiu uma área extensa do corpo, principalmente se deu bolha, aí o ideal é procurar realmente o pronto atendimento na cidade de praia ou dermatologista, se for possível, porque aí você vai ter que ser medicado e essas bolhas vão ter que ser drenadas e aí vai ter que ser... As pessoas têm o costume de sempre ter uma receitinha caseira para Isso. queimadura. Uma água com maisena. Então, assim, a água com maisena, a água com aveia, elas têm uma ação calmante, elas podem ser até utilizadas no caso de uma queimadura. Mas se realmente atingiu uma grande extensão do corpo ou se deu bolha, Buscar o ideal é ajuda. procurar, porque você pode, além disso, ter insolação. E tem, né, que é um mas quadro mais tem grave. alguns produtos também que se vendem que são aqueles que prometem esse alívio Isso. também, né? O alívio é sintomático, né? Eles dão uma resfriada na superfície da pele e ajudam sim. Então, é um alívio sintomático. É a mesma coisa de você dar um antitérmico para uma febre. Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente corre atrás de resolver a causa da febre, né? Então, é mais ou menos a mesma história. Então, você pode aplicar esses, né, pós-sol e tal, porque tem uma ação calmante e refrescante? Pode. Vale desde o produto comercializado até a água com aveia, como a gente estava falando, a compressa gelada e tal. Só que se isso não foi bastante, a pessoa está reclamando que está queimadura ardendo séria, muito, né? está com febre, está com outros, começou a apresentar náusea, vômito, aí a gente tem que correr com essa Aí pessoa. já é um tratamento médico. Você falou sobre a aplicação do protetor solar. E existe alguma preocupação com algumas partes do corpo? O Serginho comentou as crianças. A gente vê na praia as crianças assim, com muito branco aqui, assim, na região do nariz. É exagero da mamãe ou não? Não, é isso mesmo. Então, porque o que acontece? Criança mergulha e automaticamente faz assim com a mão. Ela tira a água do rosto. E ela tira a água e ela tira o filtro solar junto. Né? Antigamente existia, na época que os meus filhos eram pequenos, um bastão, que era ótimo de usar, porque era como se fosse uma cola, daquelas colas em bastão, que você aplicava e o produto tinha uma aderência muito grande. Hoje a gente não acha mais, mas está valendo. O hipogloss, a pasta d'água. Né? Teve uma época que algumas indústrias até pegaram a onda e fizeram uns coloridos, era muito bonitinho, porque aí você podia combinar com a cor do calçãozinho da criança ou do biquininho, fazia uma brincadeira e a criança aderia melhor ao uso. Deixava mais usar. Exatamente. Mas aí vale sim porque você está aplicando alguma substância que bloqueia, porque ela é opaca e ela é mais difícil de remover com a água. Agora, doutora, sobre, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio todo iluminado. Aqui também nós precisamos muito de um filtro solar, né? Porque essa luminosidade, ela agride a pele, né? Isso. Então, o problema da luminosidade é o seguinte, realmente com relação à radiação ultravioleta, ela não é tão importante, ela é pequena em relação à tua exposição lá fora.
tá? Se, por exemplo, um dia inteiro num estúdio assim, não deve equivaler mais do que meia hora, 1 hora lá fora, pra você ter uma ideia. Mas essa luminosidade, ela tem outras fontes de luz que pioram algumas patologias, como o melasma, que é aquela mancha escura e tal. Então, aí vale o uso do filtro solar para se prevenir do surgimento desse tipo de mancha ou não atrapalhar o tratamento de quem já tem a mancha. Agora, da luz do computador ali, assim, naquela exposição, especialmente as mãos estão bem próximas, assim, um notebook, isso aí é mito ou verdade? É mais ou menos a mesma coisa com relação a essa luz. Agora, o que a gente tem que lembrar, que a gente tem visto muito hoje, é muita doença causada pelo aquecimento do pessoal que usa o notebook no colo. Olha. Tá? Isso então, você provoca Não tinha algumas pensado reações na nisso. pele, exatamente, por conta do aquecimento, porque ele esquenta, né? Esquenta. E tem gente que tem mania de trabalhar com ele no colo, na cama, né? Apoiado sobre as pernas. Então, cuidado com isso, Esse porque cara aquele sou eu. aquecimento pode provocar algumas patologias Eu no ganhei futuro. de Natal aquelas pranchetinhas que você põe no colo. que escura. Aqui para Isso, afastar pra o ajudar contato, bastante. ajuda muito, exatamente. Agora, por exemplo, uma criança que tem aquela, tipo assim, aquela pele mais ressecada, como até tipo uma pele de galinha que se fala, né? Isso, que tem O cuidado ele tem que ser sempre do redobrado. quê? Né? Pele de galinha, Ah, de ele fica mais Fica enrugadinho, áspera, meio né? áspero. Isso. Aquilo ali já é uma desidratação natural do organismo, né? Da própria doença, isso. E aí, realmente, essas pessoas, elas são orientadas normalmente pelos dermatologistas com relação a como se comportar nesses ambientes. A gente não tem que privar essas crianças do lazer, absolutamente, mas a gente tem que orientar na questão de levar o hidratante, dos cuidados com banho, de levar os medicamentos que são apropriados para esse tipo de pele. Essa aí é a minha filhinha. Pois é, assim, não. então a gente Até a cuida água bem, salgada, em alguns casos, ela pode ser útil, porque ela pode atrair, melhorar a hidratação, desde que seja controlado o tempo de imersão e tal. Então, assim, é só receber a orientação correta, não tem que privar a mocinha da sua. Deixa eu dar uma olhadinha nesse tubo seu maior. Ele tem quantos ml? Pois é, 150. 150. E esse aqui, 120. Não sei se é possível você mensurar dessa forma, mas qual a quantidade correta que a gente usa, né? Porque a gente fala, quanto dura um tubo desse? Para você ter uma ideia de como a gente aplica mal, quer dizer, mal, incorretamente, melhor dizendo, um frasco desse para um adulto do teu tamanho, né, aplicando corretamente numa praia, não duraria 3 dias. Meu Deus, a gente usa Não, a gente muito. usa Esse aí você inteira, leva com a né? família inteira e Deve. e a tem- volta tem com que ele, não é sobrar. assim? Gente, realmente. Exatamente. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado e por Muito isso que a questão incorreto. do reaplicar é válida, né? Aí porque normalmente buscamos aquela condição assim de não ficar tão espessa, para não ficar Isso. tão E pregando. uma outra assim. informação muito importante, né, gente, que são erros que se cometem. Então, por exemplo, uma pessoa branquinha como ele, uma pessoa morena como eu, é óbvio que eu vou voltar mais bronzeada do que ele. Mesmo a gente tendo feito a mesma coisa, usado o mesmo protetor solar, eu vou voltar mais. Por quê? Por quê, Porque a minha capacidade de produzir melanina quando exposta ao sol é maior. É por isso que a minha pele é mais morena. Então, uma pessoa morena, negra, Ela teria que usar mais protetor. Não, ela tem que usar a mesma coisa e, obviamente, ela vai voltar com um bronzeado mais bonito e mais duradouro. Mesmo se protegendo, ela vai voltar Isso. mais morena. É isso que a gente fala, porque as pessoas, às vezes, têm aquela coisa de usar um fator mais alto e depois tem vir tirando, né, baixando para pegar uma corzinha. corzinha. A pessoa branquinha não pega corzinha, gente. Ela Vermelhinha, não produz melanina. O máximo que ela vai ficar é vermelhinha e depois E branquinha. bem vermelho. E durante o período de férias, o branquinho ele não volta moreno, ele volta perolado. Não é assim? Tem que se depois vai contentar. descamar todo. Então, o ideal é realmente isso aí, se contentar com o teu tipo de pele e tomar as medidas corretas para que tenha uma pele saudável por muitos anos. Serginho, nós bombardeamos na Cláudia aqui Hoje ó. foi, Tiramos né, que todas agora- as dúvidas aqui. Então, quem foi à praia ou quem vai à praia aí, a clubes, então não tem desculpa, né? Ó, E a já informação tem as boa, orientações aí. só aqui no De Tudo Um Pouco. Doutora Ana Cláudia, nós queremos agradecer a sua presença Ok, aqui muito no nosso obrigado. programa. Muito obrigada. Foi uma honra poder receber essa aula aqui, né? E você vai cuidar melhor, tio Woody? Com certeza, esse mês de férias ainda, né? Eu- Você que tem que cuidar, que você vai estar de férias. Vou estar de férias, se Deus permitir, vou... Eu ouvi um negócio no Facebook que eu achei legal. O que acalma não é a água com açúcar, é a água com sal. Não é verdade? Isso é Não é isso? Então, Ó, essas entradas aí você Principalmente ela passa fora do bastante copo, Mas protetor. tem que passar para eu poder. Doutora, mais uma vez, Obrigado. muito obrigado. Obrigada a Volte vocês sempre, pela De Tudo Um oportunidade. Pouco está aí de portas e telas abertas para a senhora. Muito obrigada, gente. Bom dia a todos. Obrigado.